E aí, pessoal, tudo bem? Então, esse aqui é o vídeo 06 da nossa série de informativos sobre fraude, né? Esperando que vocês estejam gostando. Nós teremos mais um vídeo depois desse, com relação a esse assunto, e eu aproveitei a oportunidade para que nesse vídeo eu dê algumas dicas para vocês e os encorajem também a observar alguns detalhes a mais numa negociação para que vocês evitem de cair numa fraude, tá? Aqui nós estamos dando algumas recomendações para vocês do que a gente vê habitualmente acontecendo no mercado e que as pessoas às vezes não se atentam, principalmente quando a transação é por internet, enfim, tudo mais, ou por telefone, né, assim por diante. Então a gente está comentando sobre isso. E aí eu aproveito no tópico, até coloquei a questão de identificando um falso advogado e outros falsos profissionais, por assim por diante, para que vocês fiquem atentos. Nós vamos dar algumas dicas também com relação a esse tema, tá? Então vamos lá, ainda dentro do 171, né, do Código Penal, como a gente falou, o que é? Obter para si ou para outro uma vantagem ilícita, né, em prejuízo à lei, deixando você vítima naquele prejuízo, o induzindo, né, na verdade, em erro, né, mediante artifício ardil, na verdade, ou outro meio fraudulento. E aí a lei, hoje em dia, ela vem cada vez mais demonstrando, né, na verdade, o que pode ocorrer nesse artigo, como a gente comentou no vídeo anterior, e sempre reiterando, dá uma olhadinha nos outros vídeos. E aproveitando, deixa o seu like e se inscreva também para que você possa ter acesso nessas informações que a gente espera que ela seja da forma mais sucinta possível, tá bom? Mas vamos lá então. O que a gente tem percebido muito, pessoal? Normalmente, né, se a gente for ver, principalmente as transações por internet, né, e outros mecanismos e tudo mais, esses caras, né, esses estelionatários, né, na verdade, eles criam contas por meio de laranjas que a gente faz, pessoas, né, que muitas vezes, às vezes nem têm noção como estão usando essas contas deles, outros até têm a noção, mas se dispõem a colaborar, na verdade. E normalmente, quando o cara está numa negociação com você e ele está de má fé, não é que todo caso é assim, tá? Mas normalmente, naquele papo, naquela vantagem que ele está te mostrando, ele chega na hora de pagar e ele fala, olha, não é, a conta é no nome de Mariazinha, minha mulher, tá? É ela que vai receber esse valor. E você ali já empolgado, né, e ludibriado pela vantagem que o negócio parece ser um bom negócio e tudo mais, você acaba depositando esse dinheiro numa conta de uma pessoa que você não vai achar nunca mais, normalmente, né? Tem acontecido, inclusive, casos que a polícia está conseguindo recuperar valores, mas de fato fica complicado, piora a situação para você poder conseguir recuperar esse valor, ou até mesmo para identificar o real autor do crime, né? Quem de fato estava ali conversando com você e te ludibriando naquele negócio, tá? A outra questão, como eu falei, é a questão da vantagem. Se o produto habitualmente é vendido por 50 no mercado e o cara está te oferecendo por 10 ou pela metade do preço, e inclusive a qualidade do produto, ele está com aspecto de que deveria ser por aqueles 50 mesmo, desconfie. Outra coisa que eu percebo nas vítimas é que às vezes as pessoas ainda são muito boas, né, normalmente nesse sentido, né, e elas temem de poder indagar, né, de desconfiar que ela perca aquele negócio. Elas, não posso desconfiar, doutor, tudo mais. Inclusive, muitos estão se utilizando nessas fraudes na internet, se dizendo advogados, né? E às vezes com uma simples consulta na ordem, documento que o cara tem que te passar para dizer que ele é um advogado ou não, e eu estou colocando isso já para que as pessoas fiquem atentas a isso, então você poderia ter desbancado esse negócio e falar, opa, tem uma coisa errada aqui. Então o cara falou para você, começou a abrir uma conversa, que ele é advogado, tá? Você vai ver que todos os vídeos nossos aqui, por exemplo, a gente coloca o nosso número de ordem, tanto do escritório quanto da minha ordem pessoal, na verdade, tá ali. Você pode consultar o advogado. E todas as ordens, praticamente de todos os estados, hoje você tem acesso ao sistema, né? Na verdade, o website que vai você poder consultar essa inscrição, ver se o cara de fato é advogado, se ele está inscrito, aparece até a foto da gente ali, no estado de São Paulo, pelo menos aparece até a nossa foto, tá? No link aqui, tá lá, onde você pode consultar a ordem de advogados de um determinado advogado. Eu estou colocando isso para vocês verem se de fato o cara ele é mesmo um advogado ou não. Então, primeiro da questão da conversa, isso eu estou falando com um advogado, mas já vi também utilizar-se de outras profissões, né?
para dizer que tem credibilidade e tudo mais, você tem que observar aquele órgão de classe daquele cara que está dizendo para você que ele é aquele profissional, né? E verificar se de fato ele está podendo atuar, né? Se ele está de fato liberado para ele assinar aquilo ou não, tá? Então a primeira situação é, o cara começou a conversa com você, começou a falar que ele é advogado, enfim, tudo mais e tal. Não é crime nenhum você constatar e você pedir para ele que então ele dê a identificação dele de ordem dos advogados, por exemplo, né? E outras entidades também. Eventualmente também, vamos colocar aqui, o cara disse para você que ele é corretor de imóveis. Ele é mesmo? Ele é autorizado pelo CRES do estado dele a estar atuando como corretor de imóveis? Será que não tem nenhum problema com relação ao trabalho dele com relação a isso? A CRES também, ela é bem atuante nesse sentido, ela também tem mecanismos no website dela para estar verificando. E eles têm que ter essa numeração. Esses são pontos de alguns, eu estou colocando de 2, até colocando os advogados nisso, né, na verdade, porque assim, para mim, a bem da verdade, me irrita muito eu saber que tem pessoas utilizando a imagem do advogado, que nós temos que zelar por ela, na verdade, e estão utilizando de fraudes utilizando de fraudes e usando a nossa imagem, né, de advogado, da ordem de advogados, para estar cometendo esses crimes. Então, pessoal, fiquem atentos, consulte. Então, colocando essa situação, como eu falei da vantagem de vocês desconfiarem, não tem problema desconfiar. Quem está vendendo, quem está comprando, tem que de uma forma saudável, obviamente, né? Sem colocar questões que possam insultar o outro tudo mais, obviamente, mas não há problema nenhum mostrar documento da origem do produto, né? Mostrar se o produto está de fato registrado, o porquê que aquilo está sendo vendido daquela forma, você tem que indagar. Se a pessoa começou a querer colocar você numa velocidade de compra, né? Ou de venda, que seja, que não te dê a possibilidade de raciocinar sobre essas questões, já tem normalmente alguma coisa errada aí, né? E eu já fui acionado algumas vezes para poder verificar se aquele bem ele estava sendo vendido, ele era ou não íntegro, e tinha, né, a questão, né, para a gente avaliar, na verdade, o negócio, né, se ele de fato existia e tudo mais. E muitas das vezes o cara que está ali da outra ponta, que a gente já percebe que ele já não está de boa fé, ele acaba até às vezes dizendo, mas por que você trouxe seu advogado? Mas por que precisa de advogado? Olha, se você não deve, você não teme, tá entendendo? E outra coisa também, pessoal, que eu digo, as pessoas procuram um advogado normalmente depois que aconteceu, né? E às vezes ela coloca 20, 30, 40 milhões de reais na mão do estelionatário e depois ela fica numa situação complicada, até para ela poder pagar o advogado, ela começa poxa, mas e agora, doutor? Eu caí numa fraude, né? E tudo mais, tal, não sei o quê. E muitas vezes com uma consulta que você fizesse com um advogado especializado, enfim, tudo mais, isso poderia ser inibido. Então veja só, às vezes só colocando uma dica. Gente, se você já está comprando um produto que seria uma vantagem, né, em termos de valor, por que não buscar o advogado antes? Entendeu? E colocar ele para avaliar isso. Tem gente que tem medo que o advogado ele vai criar empecilhos para que aquela venda não aconteça. Não, senhores, nós vamos buscar a segurança jurídica. A gente quer que o negócio aconteça. Vocês entendem? A gente quer que aconteça. Eu já vi negócios até que envolvia o assunto de franquia, tá? Franquia de loja, né? Que a gente percebeu que era uma fraude, entende? Então, assim, estava vendendo franquia, tem pessoas que utilizam, inclusive, de imagem de personalidades públicas, na verdade, de atores, enfim, tudo mais, para poder promover esses negócios. A gente vê que aquele negócio ele não é um negócio íntegro, né? Se ele não for uma fraude, o risco dele também é altíssimo, muitas vezes, muitas vezes é um risco altíssimo, e a pessoa não quer acreditar que aquilo que ela é uma coisa íntegra ou não, né? E o advogado está ali o quê? Para colocar os documentos corretos. Então, se eu quero vender e o outro quer comprar, ambos têm que se respeitar nesse sentido de dar a informação, transparência. Todo negócio tem que ter transparente, ele tem que ser bom para os dois lados. Existe sim pessoas que às vezes vendem um produto muito mais barato que o mercado, porque N motivos que levaram ela a fazer aquilo, né? E às vezes o produto não é ruim nem nada e tal, mas você tem que observar isso. Não é porque eu estou vendendo um produto muito mais barato que eu não tenha que lhe dar também informações sobre aquilo, né?
ou sobre a origem daquilo, sobre a qualidade daquilo, sobre a documentação daquilo. Então, pessoal, começou a conversa, tem que ter determinados documentos. Se você não sabe como é, procure entender um pouco melhor, leia mais de uma matéria de internet, principalmente, sobre aquele assunto, para você poder comprar aquilo, saber como é que você compra aquilo ou como você vende aquilo, tá? E cuidado quando entrar alguém querendo falar em seu nome, né? Alguém querendo intermediar esse negócio. Essa pessoa também tem, você também pode até ter responsabilidade sobre o que essa pessoa estiver falando em seu nome, tá? Então fica essas dicas, observar para quem você está pagando, se é para como começou a conversa, né? Então o assunto começou com A, ele tem que terminar com A até o final. Normalmente é isso que acontece, tá? Começou a entrar A, B, C, D, Z, a coisa começou a ficar complexa. E você tem que ter mais cuidado, o negócio não está tão simples assim. Vou dar uma outra dica para vocês. Esse negócio de revisão de valor de carro, né? E eu já vi, depois a pessoa não consegue recuperar o dinheiro, né? O cara vende para vocês, e eu já vi isso acontecendo, ele quer vender para vocês que se você comprar um veículo que está lá numa suposta ação revisional de um carro que estava financiado com uma vendedora, que esse veículo você pode comprar ele e tudo mais. Em tese, você até pode comprar, em tese, determinada situação. Mas aquela vantagem que o cara está falando para você que você vai ter, muitas das vezes não é aquilo, entendeu? Aquilo não vai acontecer daquela forma, né? E depois que você assinou o contrato, aí fica muito mais complexo para você poder estar tentando reverter essa situação. Então existem os mais variados assuntos que os estelionatários utilizam, né? E eles aproveitam a onda do momento, né? Então, pegando lá, teve um tempo que se falava em contratos e sociedade contra de participação. Né? Vamos usar esse contrato, tal, que é um contrato que você pode fazer um negócio, que você não precisa declarar, enfim, tudo mais. Estavam utilizando muito esse contrato. Aí começou a ter muita crise com relação a isso daí. Ou eles usam um assunto também, por exemplo, uma época estavam utilizando a avestruz, né? A carne de avestruz está sendo muito vendida e tal, daí eles começam a inventar um assunto sobre essa carne de avestruz para você achar que você vai ter uma vantagem com esse negócio. Então, cada hora eles vêm aproveitando o momento. Criptomoeda, também começaram a inventar muito assunto sobre isso que não tem nada a ver com esse assunto. Principalmente que às vezes o assunto novo ele não tem muita regulamentação ou não tem muita notícia sobre isso na internet, por exemplo, eles aproveitam disso. Então, assim, o ideal é você sempre olhar na documentação do bem, ou de quem está vendendo, quem está comprando, com quem que vocês estão tratando. Vocês têm que se conhecer, né, na verdade, para você poder fazer um bom negócio com a maior segurança possível e evitar de cair na mão dessas pessoas que estão hoje lucrando muito, muito mesmo, né? E depois o serviço advocatício ele acaba parecendo caro. Mas nessa hora a gente percebe que às vezes uma consulta simples, muitas vezes, vai te alertar. Mas vá para o seu advogado, isso eu digo para vocês, com a mente aberta, com o coração aberto, para vocês poderem escutar se aquele negócio ele tem um risco X, Y, Z, né? Porque nem sempre é que você vai para o seu advogado para você escutar aquilo que você gostaria de ouvir, tá bom? Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e vamos ver aí. Nós estamos indo agora para o próximo vídeo, vai ser o 07, e eu espero que seja o último da série Fraude, e eu vou falar sobre um assunto muito popular e vou dar uma dica para vocês também com relação a isso, tá bom? Obrigado e até mais.